Queremos saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu desejo que mais uma vez o Senhor Deus possa estar nos abençoando nesse momento em que nós estamos iniciando esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Secretaria de Evangelização do Presbitério do Rio de Janeiro, mais uma vez estamos tendo esse momento de estarmos conversando, estarmos refletindo acerca da missão de estarmos evangelizando, de estarmos trabalhando para o nosso Deus, um trabalho que é todo dele. E o tema é todo o trabalho é de Deus. E no momento oportuno estaremos ouvindo uma palavra, temos alguns louvores, teremos as participações dos missionários, do presbitério do Rio de Janeiro. Graças a Deus todos se colocaram à disposição e o Senhor Deus possa estar falando aos nossos corações. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, a estar participando, não assistindo esse culto, mas participe. Esteja com a sua Bíblia, sabendo os louvores, você participe. Tá? É para Deus, Toda honra, toda glória seja dada somente ao nome do nosso Deus. Nós gostaríamos de estar ainda lendo a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5, no versículo 17, que diz assim: Mas Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Essa é a temática desse trabalho. Do trabalho que Deus nos chamou, o Deus Criador nos chamou para continuarmos a sua missão, a missão que o Senhor Jesus passou aos seus discípulos, os apóstolos, que passou para a frente, passou para os demais irmãos e chegou até nós. E nós temos que estar imbuídos nessa responsabilidade, nesse compromisso de estarmos falando do amor de Deus, falando do Evangelho de Jesus Cristo. Está tendo uma palavra de oração? Fechemos os nossos olhos e oremos, falemos com Deus. Senhor Deus, mais uma vez, que somos gratos, Deus bendito, por essa oportunidade de poder falar contigo. Estamos, ó Deus Pai Eterno, separando esse momento para Ti, Senhor. E, ó Deus Pai Eterno, não temos nenhum mérito, é confiado no que Jesus já fez na cruz por nós. Por essa prova de amor, ó Deus, de fidelidade, de trabalho, ó Deus, porque sabemos que Tu trabalha em nosso favor, Tu trabalha, sempre trabalhou, como texto, como lido, ó Deus, que o próprio Senhor fala que Tu estás trabalhando. E Ele também, ó Deus Pai Eterno, trabalha em nosso favor. Ajuda-nos, ó Pai, a termos a percepção correta, ó Deus, do nosso trabalho, de anunciarmos, ó Deus, o Teu Evangelho, o Teu reino, para aqueles que ainda não conhecem. Desperta a Tua igreja para um compromisso real na evangelização, na missão de continuar, ó Deus Pai Eterno, aquilo que Cristo iniciou. Ajuda-nos, ó Pai, orienta-nos, ó Pai. Fala aos nossos corações, que esse momento que nós estamos separando, dedicamos a Ti, Senhor. Tenha plena e total liberdade para falar, ó Deus, aos nossos corações nessa noite. Assim nós te oramos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Hoje, refletindo, pensando sobre missão, nós queremos ler o texto que está na Palavra de Deus, o Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim, como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa
alguma. Deus é o Senhor da videira. Que Deus abençoe a sua vida. Boa noite, meus irmãos. Eu sou o missionário Renato. Estamos em missões no estado do Espírito Santo, em Serra. Somos congregação da IPI de Campos dos Goitacazes, sob a liderança do reverendo Samuel de Aguiar Campelo, nosso pastor e amigo companheiro. Pastor que vem se esforçando no cumprimento do ID em sua igreja local e nas duas congregações que ele tem sob a sua responsabilidade, que Deus lhe deu por meio dos dons concedidos pelo Espírito Santo. Também quero aproveitar a oportunidade para agradecer aos irmãos e ao conselho da IPI de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Mesmo não sendo a congregação do Espírito Santo responsabilidade dos irmãos, como diria o apóstolo Paulo aos Filipenses, tens renovado a meu favor o vosso cuidado. Os irmãos têm ido além das palavras, demonstrando o vosso dom de amor ao próximo em ações genuínas. E para encerrar, cito novamente o apóstolo Paulo aos Filipenses, quando ele diz: fizeste bem, associando-vos nas minhas tribulações. Muito obrigado. Convido os irmãos a lerem 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 6, que diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiado. Por isso vos faço compreender que ninguém que fale pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Deus faz, Deus prepara, Deus capacita com dons, mas conta conosco, pois quando Ele chama e diz: sai da tua terra e vai para o lugar que te mostrarei, não dando oportunidade alguma de escolha e nem subsídios visíveis, Ele espera de nós uma resposta de fé. Eis-me aqui. Partiu, pois, Abraão, sem saber para onde ia e sem saber como seria, pois Abraão confiava que todo o trabalho é de Deus, por isso ele foi. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe os irmãos. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é
descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, nesse momento, estar orando, pedindo a direção do Senhor sobre a vida do reverendo Neto, pedindo que o Senhor possa iluminar, pedindo que essa palavra possa tocar nos nossos corações. Curve a sua cabeça, vamos fazer essa oração. Te damos graças, ó Deus. Obrigado, Senhor, por esse culto e por tudo que o Senhor tem nos ensinado já. Obrigado, Senhor, pela vida do reverendo Neto, que se disponibilizou a estar nessa noite ministrando a palavra aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo possa tocar e iluminar o teu servo. Que o teu Espírito Santo possa abrir os nossos corações e o nosso entendimento para que essa palavra aplique-se e traga mudança em nossas vidas. Ilumina, Senhor, dá direção ao teu servo. Pai, que em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós possamos ouvir e entender a ministração desta palavra. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Olá, paz e bem. É uma alegria podermos estar mais uma vez juntos aqui com o Presbitério do Rio de Janeiro, hoje nesse culto de missões do Presbitério. Agradeço muito a confiança do pastor Alcides e agradeço pela oportunidade de estarmos juntos aqui e compartilharmos juntos desse tempo na presença de Deus, compartilharmos juntos a palavra de Deus. Aliás, o tema desse encontro, desse culto, é muito sugestivo. Todo trabalho é de Deus. Essa declaração é baseada nas palavras de Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 17, e nos fala sobre a ação de Deus na história, a ação de Deus na nossa vida e também no mundo. Um Deus que deseja convergir todas as coisas para Cristo Jesus. A fala de Jesus em João, capítulo 5, verso 17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. É uma declaração diante de um contexto de ameaça. Uma ameaça que surge da manifestação, por meio de Jesus, do reino de Deus, na cura de um paralítico. É uma declaração que nos convida a depender de Deus. E nessa dependência de Deus, podemos realizar a sua vontade, entendendo que é Deus que opera em nós, tanto o querer como o realizar. E entendendo principalmente que sem Ele
nada podemos fazer. Essa declaração é também um convite ao discipulado. Quando eu ouço Jesus falando isso, eu percebo esse desafio de seguirmos Jesus e de caminharmos mais perto de Jesus, como discípulos. Discipulado que é muito mais do que um programa bíblico que às vezes a gente convenciona chamar na nossa igreja ou no nosso ministério. Discipulado é uma experiência de vida, uma experiência vivida na presença de Jesus. Uma experiência marcada pela presença do caráter de Jesus. Uma experiência de vida e naquilo que a Bíblia vai chamar de vida pela fé. O justo viverá pela fé. Quando eu sei que Deus está trabalhando em mim e através de mim, a minha esperança se renova. Porque se não fosse o Senhor, o que seria de nós? E se não fosse o Senhor, onde nós estaríamos? O que seria da nossa vida, irmãos e irmãs? Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, se não fosse o Senhor. Todo trabalho é de Deus, mas isso não significa que nós ficamos parados, inertes. Muito pelo contrário, se a obra é de Deus, se todo o trabalho é dele, para honra e glória dele, então é possível participar disso, é possível continuarmos firmes na realização da vontade dele, porque sabemos que no final, tudo, exatamente tudo que fazemos para o Senhor e por causa do Senhor, não é em vão. Há um momento muito conhecido por nós na Bíblia, que também fala dessa ação graciosa de Deus que é em nós e também através de nós. Há um momento, mais um momento, que eu quero compartilhar com vocês, que mostra isso, que Deus trabalha o tempo inteiro e que o seu trabalho transforma a história, assim como transformou a história da minha vida e da sua vida. E eu queria ler com você uma passagem que se encontra no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 5, nós vamos ler ali do verso 1 ao verso de número 11. Lucas, capítulo 5, verso de 1 a 11, diz assim: Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali Jesus ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: Agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda, mas não pegamos nada. Mas por ser o Senhor que nos pede, por causa da sua palavra, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como os seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: Não tenha medo. Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente, pescador de homens. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram
Jesus. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Amém, queridos. Essa passagem do Evangelho de Lucas, ela é muito especial. Jesus está na praia, percebe? À margem do lago de Genezaré, conhecido também como Mar da Galileia. Um lugar especial no ministério de Jesus. Foi nessa região que o Sermão do Monte foi proferido, por exemplo. A colina tinha vista para o lago de Genezaré. Nas margens desse lago foi realizada ao menos uma multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus andou sobre as águas desse lago, curou várias pessoas ali também. Jesus foi batizado no Rio Jordão, que é o principal afluente desse grande lago, que de tão grande era chamado Mar da Galileia. E temos aqui a cena da pesca maravilhosa. Ou seja, o lago de Genezaré é como uma sala de aula para Jesus. Ou mesmo como um templo, onde o púlpito é um barco que se afasta um pouco da praia, porque a multidão estava com muito ímpeto sobre Jesus. E no barco, Jesus começa a falar. E no barco, Jesus fala a palavra de Deus, a boa notícia da salvação. E como um mestre, Jesus chama os seus discípulos. E nesse chamado, nós somos agraciados com algumas lições e características do projeto de sermos discípulos de Jesus e de pregarmos o Evangelho participando do reino de Deus. Porque pregar o Evangelho, queridos, é isso, é participar daquilo que Deus quer fazer na história. Pregar o Evangelho, testemunhar a respeito de Jesus, entender que fazemos isso e fazemos missões para a glória de Deus, é participar do reino de Deus, daquilo que Deus está escrevendo na história. E a primeira lição que eu queria compartilhar com você nesse trecho que lemos, um texto que aponta para essa certeza de que Deus está trabalhando e todo o trabalho é dele, vem dele e é por meio dele. A primeira lição é que para sermos discípulos de Jesus, pregarmos e vivermos o Evangelho é indispensável a obediência. Você percebe isso? É indispensável a obediência. Não tem como nós nos parecermos com Jesus sem obedecer. É claro, a obediência que nasce do contato com a palavra de Deus. É isso que acontece aqui. Pedro teve um contato direto com as palavras de Jesus e agora está diante do desafio de obedecer a essas palavras. E por que desafio? O texto deixa isso claro. O pedido de Jesus para Pedro, para aqueles homens que estavam ali, para aqueles pescadores, alguns que viriam a se tornar discípulos dele, era que lançassem a rede. Os discípulos estavam ouvindo Jesus. Depois que Jesus pregou, Jesus os chamou, pediu que eles se afastassem e que lançassem mais uma vez as redes ao mar. No lago de Genezaré, o mar da Galileia. E é um desafio, porque aqueles homens eram pescadores experientes. Eles sabiam qual era o horário de pescar. Aquele não era o horário de pescar. Eles sabiam aonde lançar as redes, e eles cresceram naquela região. Eles conheciam aquele lago, os ciclos próprios da pesca naquele lago. Mas aqui entra uma questão muito importante sobre o nosso relacionamento com Deus, meus irmãos. A questão da obediência ao Senhor não é a nossa capacidade de fazer as coisas, ela é importante, mas não é a nossa capacidade que conta quando a gente pensa naquilo que Deus quer fazer na história, em nós e através de nós. Não é a nossa força que conta, você entende isso? Não é o que os outros pensam a respeito de nós que conta. O que conta é o que o Senhor sabe ao nosso respeito. O que conta é o que o Senhor quer realizar através de nós. O que conta é a nossa obediência a Ele. Nessa consciência de que Deus sabe
O que faz, irmãos? Pedro diz: fizemos tudo o que deveria ser feito. Conhecemos esse lugar, conhecemos os ciclos de pesca desse lago. Essa é a nossa profissão. Mas porque o Senhor falou sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Você já se pegou nessa situação? Às vezes nós fazemos tudo que sabemos fazer para resolver um problema. Às vezes nós fazemos tudo que sabemos para resolver um conflito. E parece que nada dá jeito. Cada vez que a gente tenta resolver, parece que piora mais. Nada adianta. Mas quando a palavra do Senhor vem ao nosso encontro e nos pede para tentar mais uma vez, a nossa atitude pode ser argumentar que já fizemos tudo bastante, que já fizemos tudo o que podíamos, ou a nossa atitude pode ser obedecer e dizer ao Senhor: Senhor, por causa da tua palavra, eu farei novamente. Porque no final, o que conta não é a nossa habilidade, mas sim a vontade e a presença de Deus na minha e na sua vida. Amém? O resultado da obediência de Pedro foi experimentar o milagre. Mas nós vamos ver na frente que o resultado do milagre não é o que conta, mas sim seguir Jesus independentemente de tudo. O grande milagre aqui não é a pesca, você vai perceber isso. O grande milagre aqui é continuar e seguir Jesus em detrimento de tudo. Seguir Jesus, sendo seus discípulos. Não tente pregar o evangelho se você antes não segue Jesus de perto. Você entende? Não tente viver independente dessa presença e dessa palavra, porque é a palavra de Jesus que legitima a nossa evangelização. É a palavra de Jesus que nos convida e nos provoca a ter uma vida que reflita o seu caráter, e refletindo o seu caráter, nós possamos ser transformados dia a dia e impactar as pessoas à nossa volta para que elas desejem também conhecer aquilo que conhecemos. Seja um discípulo, seja uma discípula de Jesus, porque não há outra possibilidade de testemunharmos do amor de Deus sem que antes tenhamos experimentado desse amor. Você entende? A segunda lição importante é a rendição. Porque veja, depois de ouvir a palavra de Jesus, que é o que acontece com Pedro e alguns dos que se tornarão discípulos dele, depois de ter um vislumbre do poder de Jesus, Pedro entendeu quem é Jesus. E a sua primeira atitude é se render aos pés do Senhor. Pedro reconheceu que não merecia estar ali, que não tinha feito nada que merecesse aquele desfecho. Diante do milagre, Pedro não se voltou para si mesmo, se comportando como alguém que se deu bem, como alguém que recebeu uma bênção porque a merece, como alguém que agora encontrou a galinha dos ovos de ouro. Não! A atitude de Pedro diante do milagre foi a rendição total. Pedro descobre quem é Jesus e também descobre quem ele é. E em como o seu pecado é incompatível com aquela presença maravilhosa, graciosa e milagrosa de Deus em Jesus. Muito mais do que o milagre, queridos, a presença de Deus foi notada ali. Deus está entre nós, e mesmo que Pedro não entendesse naquele momento como aquilo era possível, quando Deus se revela, só há uma coisa a fazer: se render diante dele e reconhecer a sua graça, o seu amor, o seu poder, a sua vontade. O foco é Jesus e não o milagre. A atenção é em Jesus e não no milagre.
O mais importante é Jesus, é o que ele fez e faz por nós, é quem ele é a revelação de Deus que nós temos plena consciência e convicção que quando olhamos para Jesus, ali está a revelação plena de Deus. É Jesus que importa. No desafio da evangelização e no desafio de sermos discípulos de Jesus, não é o resultado que importa, é Jesus que importa. Os discípulos não experimentaram milagres porque eles olhavam e queriam os milagres. Os discípulos experimentaram milagres porque eles iam em direção à missão de Jesus. Eles queriam Jesus, eles iam na direção de Jesus. E por irem na direção de Jesus, por desejar viver o caráter de Jesus, por desejar ser como Jesus, é que os milagres aconteceram. Os milagres não eram o foco, entende? O foco é a pessoa de Jesus. E quando eu percebo o amor, a graça de Deus revelada em Jesus, eu me rendo. Eu percebo que não sou digno e que eu compartilho do amor de Jesus com as pessoas que também não são dignas como eu não sou, e isso me motiva. Isso me inspira. E inspira você também a compartilhar do amor de Deus, não porque Deus faz milagres, mas porque Ele é amor e graça pura. E esse amor transforma todas as coisas, e sim, faz milagres acontecerem. Assim como a minha vida e a sua vida é um milagre, quantos milagres podem acontecer na vida daquelas pessoas que ainda estão tão distantes de Deus, mas que podem se aproximar dele e enxergar o amor e a graça que tudo transforma. O amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Não é isso? O foco é Jesus e não o milagre, por isso a gente se rende. O foco é Jesus, por isso a gente prega o Evangelho. O foco é Jesus, por isso em alguns momentos os milagres acontecem. E eles só acontecem quando o nosso foco é Jesus. Quando os discípulos chegam na praia com aquela quantidade enorme de peixes, o texto diz que eles deixaram tudo para trás e seguiram Jesus pelo caminho. O milagre é seguir Jesus pelo caminho. Porque isso é o mais importante. E no discipulado de Jesus, nossa vida ganha um propósito novo. Um novo propósito. Porque quando Pedro se rende e adora a Deus aos pés de Jesus, reconhece em Jesus a presença de Deus, quando Pedro se curva, se rende, se entrega. Jesus olha para Pedro e diz: não tenha medo. Não tenha medo. Duas coisas ele diz: não tenha medo e eu farei de você pescador de gente. Ou na sua versão pode estar pescador de homens. Jesus está olhando para Pedro, diante da obediência e da rendição, Jesus diz: não há medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Quando nos aproximamos de Deus, reconhecendo quem somos e quem Ele é, rendidos com o coração quebrantado, a nossa relação com Deus não é mais conduzida pelo medo. Deus está presente sim na nossa vida e essa presença não gera medo em nós, muito pelo contrário. Essa presença gera vida.
Por isso que Jesus olha para Pedro e para a rendição, dentro daquela obediência, diante daquele cenário, e diz para ele: Pedro, não tem medo, não é o medo o marco principal do nosso relacionamento, não é o medo que vai marcar a nossa jornada de discipulado, não é o medo que vai nos acompanhar em nossa caminhada juntos, não é o medo que vai determinar o nosso relacionamento, não é o medo, mas é um novo e vivo caminho, um novo e vivo propósito. Sermos discípulos de Jesus é vivermos a vida com propósito. E Jesus diz a Pedro: você será pescador de gente. A sua vida não terá apenas um significado social, onde você pesca peixes para atender uma demanda do mercado de alimentação. A sua vida terá uma implicação para toda a eternidade. Você, Pedro, vai impactar gente, vai alcançar gente, vai ser usado para ser uma bênção na vida de gente. Pessoas serão alcançadas, e quando Jesus fala, você vai ser pescador de gente, Jesus está dizendo que, Pedro, o seu trabalho não vai ser apenas para esse tempo, mas sim, o seu trabalho vai ter implicações na eternidade. Pessoas que viverão a eternidade, porque você decidiu obedecer, se render e tornar-se um discípulo de Jesus. Um propósito novo, um novo impacto sobre a vida não só de Pedro, mas de todas as pessoas que tivessem contato com ele. E quarto lugar, para a gente terminar, aqui também a gente aprende uma outra lição. Quando somos discípulos de Jesus, nós renunciamos àquilo que possa chamar mais a nossa atenção do que a presença dele. E os discípulos, no verso 11, quando os discípulos chegam à praia, eles simplesmente deixam tudo e seguem Jesus. Será que existe algo na nossa vida que é mais importante do que a presença de Jesus? Será que nós temos renunciado à nossa vontade em detrimento da vontade do Senhor? Porque cremos que Ele sabe o que é melhor para nós. Não é o resultado, querido, que conta, mas sim a nossa obediência à vontade do Senhor. Às vezes o que queremos é ser reconhecido como melhores. Muitas pessoas querem isso. Mostrar resultados do trabalho. Mas o que Deus quer de nós é que a gente nunca abra mão de Jesus por nada, por nenhum resultado, por nenhum motivo. Que sejamos reconhecidos como aqueles que seguem Jesus de perto. E por isso, cada vez mais pessoas são alcançadas pela graça de Deus. E isso é possível não por nossa causa, mas porque Deus trabalha até agora. E nele o nosso trabalho não é em vão. Todo o trabalho é dele, na verdade. O que nos cabe é obedecer. E ter o privilégio de participar dessa grande história que está sendo escrita. E que certamente culminará na vinda, na volta, na plenitude dos tempos, quando Jesus Cristo retornará e levará consigo seu povo para viver eternamente com Ele. Deus te abençoe. Deus nos ajude a compreender cada vez mais a sua palavra, para que quando dissermos sim para a palavra dele, seja para a palavra dele. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.
oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Viu, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Graças a Deus, já estamos chegando no término do culto e sou grato a Deus em primeiro lugar por esse momento que Ele pôde nos proporcionar, de estarmos juntos nesse formato virtual, de culto ao nosso Deus. Queremos agradecer também a você, meu irmão, minha irmã, que pôde estar participando desse momento. Queremos agradecer também ao pastor, o reverendo Benício Neto. Que Deus possa continuar abençoando sua vida, sua família, o seu ministério, nesse trabalho, nesse compromisso, nessa responsabilidade que ele tem, de estar fazendo com que o CTM também possa funcionar no formato online. Queremos agradecer também a Coordenadoria Regional de Adultos que nos ajudou na realização desse culto para a glória de Deus. Queremos agradecer também aos missionários, os seus conselhos, que permitiram que eles estivessem participando desse momento. Muito obrigado, missionário Luciel, da congregação da Primeira Igreja do Rio de Janeiro. Deus o abençoe, estando lá em Itaboraí. Somos gratos também ao missionário José Renato, que se encontra no Espírito Santo. Queremos agradecer também ao conselho da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Campos de Goitacazes. Queremos agradecer também ao presbitério do modo geral, que permitiu que o nosso irmão Romirilton, que se encontra na congregação presbiterial, pudesse também estar participando. Somos gratos a Deus a todos que de forma direta e indireta puderam contribuir para esse momento de culto, de louvor e adoração a Deus. Deus falou aos nossos corações, que possamos nos dispor, que possamos realmente ouvir e responder de maneira correta, precisa o que Deus está requerendo de cada um de nós como trabalho para glorificar e engrandecer o seu nome, para que o reino de Deus seja estabelecido em vidas que se encontram realmente destruídas, que se encontram com uma série de problemas, de relacionamentos, por conta de toda essa situação que nós estamos vivendo. E o Senhor Deus tem a resposta, e nós temos essa resposta, que é Jesus.
né, que pode realmente salvar, pode curar, pode libertar, tem todo o poder. Não há nome sobre esse nome, né? O nome de Jesus é o nome que está sobre todo o nome, é o nome que há poder para mudar toda e qualquer situação e circunstância, curando, transformando, né, operando milagres, enfim. Esse nome tem poder, o nome de Jesus Cristo. Nós queremos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento, orando pelas vidas, né, dos irmãos que possam se sentir tocados e se dispor, né, para a realização da obra do Senhor, trabalhando para o Senhor, para sua honra, para a sua glória, para o seu louvor, para a sua adoração e em obediência ao chamado, né, que Deus tem dado, né, a alguns dos irmãos. Oremos, falemos com Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Tu continue falando aos nossos corações. Tenha plena e total liberdade, ó Deus, para estar operando em nossas vidas e nos dando sempre, ó Deus, o compromisso de estarmos, ó Deus Pai eterno, realizando a Tua obra, ó Deus, onde Tu tiver nos colocado. Ajuda-nos, ó Pai, orienta-nos, ó Pai. Assuma sempre o primeiro lugar. Sabemos que todo o trabalho é Teu, Senhor. Continua, ó Deus, a operar, a falar em nossos corações. Obrigado pelas vidas, obrigado pelos corações, pelas pessoas que se dispõem a fazer a Tua obra. Renove as forças, fortalece e ajuda-nos, ó Pai, a sermos realmente missionários, ó Deus, a proclamar o Teu Evangelho e o Teu Reino. Assim nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida hoje e para sempre. E você diz: Amém. Amém. Forte abraço. Deus abençoe.